E aí pessoal, tudo bem? Eu estou super feliz porque depois de um tempão eu estou conseguindo voltar a gravar aula do curso de Lua. Não parece, mas são quase 2 anos que eu estou sem gravar a aula. Os projetos aí me pegaram e eu precisei ficar um tempo sem produzir conteúdo. Mas estou voltando e agora a gente vai fechar o exemplo do Monero, né, do projeto. E depois vai ter também a parte do Lua avançado, né? Vamos falar de metatables, vamos falar de classe, orientação a objeto, né? Eu vou fazer as minhas ressalvas sobre orientação a objeto lá na hora que a gente for aprender. Falar um pouquinho de programação funcional, mas isso mais para frente. Hoje a gente vai continuar o projeto de onde a gente parou. E pelo tempo que passou, o que acontece é que algumas coisas mudaram, né? Então a primeira coisa que mudou que a gente vai precisar olhar é o site do Banco Central, que é básico para a gente, né? Então, se você olhar nos vídeos antigos, você vai ver que o site do Banco Central tinha um layout diferente, ele mudou. E agora as informações que a gente encontrava na época, que para mim eram um pouco mais fáceis, agora parecem estar um pouquinho mais escondidas, mas eu fiz o dever de casa e encontrei para nós essas informações. Então, basicamente, a gente precisa voltar a pegar as tabelas de moedas e as cotações das moedas. Isso vai estar aqui, ó, estabilidade financeira. Vamos encontrar aqui câmbio e capitais internacionais. E daí nós vamos ver aqui cotação de moedas. Aqui nós vamos ver várias opções. O que nós vamos querer é cotação de todas as moedas e relação de moedas estrangeiras e padrões monetários brasileiros. Tá? Se você clicar, vai abrir essas páginas aqui, ó, a relação de moedas estrangeiras é essa página que está aqui, tá? Que é a nossa tabela de moedas que a gente tem trabalhado no curso de Lua, no nosso projeto Monero. Tá? Aqui estão as moedas. E se a gente clicar no outro link, que é cotação de todas as moedas, vamos abrir esta página aqui, que é a página que tem realmente a cotação das moedas. Tá? Uma outra coisa que mudou é que, se a gente ver aqui na relação das moedas, a gente tinha um link para a gente baixar o CSV, né, que é o que a gente estava baixando para poder fazer a nossa tabela de moedas. Esse link sumiu. Né? Se você observar, a gente tem o link do CSV aqui na tabela das cotações. Tá? Eu fiz uns testes já e percebi que se a gente colocar um M na frente aqui desse arquivo, na realidade vai vir o arquivo, vai ser a mesma URL, ela aparece aqui embaixo, né? Se você olhar aqui embaixo vai aparecer. Se a gente colocar um M na frente do nome do arquivo, vai vir a tabela de moedas. Tá? Se você reparar, eu baixei aqui no dia 23, tá? Então tem um arquivo aqui que está já baixado, mas nós vamos fazer de novo. Tá bom? Então, essa é uma mudança importante, né, que a gente vai trabalhar. A outra mudança que nós vamos precisar adaptar, na verdade eu tive que me adaptar, é o seguinte. Eu tinha começado a fazer o exemplo usando uma biblioteca de Lua chamada Lua Socket. Vamos procurar aqui. Lua Socket. Então é aqui, Lua Socket. E a Lua Socket permite a gente fazer download de páginas usando HTTP. Então, se a gente vier aqui no módulo HTTP do Lua Socket, você vai ver que tem aqui uma maneira da gente fazer uma requisição. Então, tem duas formas. Eu estava usando essa, que é a mais simples. Tá? E aí, eu tinha já preparado o exemplo, cheguei até a gravar um vídeo há um tempo atrás, já preparando para uma aula. E quando eu fui rodar o código, né, para ver se estava tudo certinho, começou a dar problema e eu percebi que houve mais uma mudança no site do Banco Central. Na época que eu gravei o vídeo, o site do Banco Central ainda não tinha o HTTPS, ele era só HTTP. E o Lua Socket, né, essa biblioteca, só com ela não tem suporte ao que a gente chama de SSL, né, a segurança, a camada de segurança do protocolo HTTP. Tá? Como ele não dá o suporte, o aplicativo que eu tinha feito antes, né, a função que eu tinha feito antes para baixar, parou de funcionar e a gente teve que fazer uma outra adaptação. Como é que a gente vai fazer então? A gente vai usar uma outra lib
Ah, tá, vamos lá. Uma coisa que é importante. Tem como, sim, existe como a gente integrar o Lua Socket com uma outra biblioteca de Lua, que é o LuaSec. Deixa eu achar ele aqui. Então tá aqui, ó, o LuaSec. É esse cara aqui mesmo? Isso mesmo, tá? Então aqui nós temos o LuaSec, que ele depende do OpenSSL. Nós podemos usá-lo integrado com o LuaSocket para fazer requisições HTTPS. Qual o problema? O problema é que no Windows a gente vai ter que instalar como dependência o OpenSSL e vamos ter que fazer algumas configurações extras para poder ter o SSL funcionando direitinho. E eu achei que ia ficar meio complicado para a gente fazer nesse tutorial, a gente ia começar a fugir um pouco da proposta, que era fazer uma coisa simples, tá? Então, a alternativa que eu encontrei foi usar a libcurl, né? Na verdade o aplicativo curl, que a gente encontra nesta página aqui. Já estou na página de download, mas a gente pode abrir a página principal dele, que é essa aqui, tá? Que é uma das ferramentas mais usadas, uma ferramenta de linha de comando, uma das ferramentas mais usadas para fazer requisições HTTP e tem um suporte a muita coisa, né? Vários protocolos, inclusive o HTTPS e outros, todos com segurança. Esse S normalmente quer dizer que tem a segurança implementada, tá? Então, nós vamos usar o curl. Vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Ah, e uma última coisa que eu estou lembrando aqui que é importante, né? Revisando o último vídeo, eu tinha falado que a gente ia fazer a conversão das moedas, tá? E aí, revisando e acompanhando a sequência do tutorial, eu percebi que não é possível a gente ainda fazer a conversão das moedas pelo simples fato que a gente ainda não pega os valores das moedas que está nessa tabela aqui. A gente ainda não trabalhou isso aqui, tá? Então o que a gente vai precisar fazer primeiro? Primeiro nós vamos já implementar o download dessas tabelas, né? Tanto da tabela de moedas quanto da tabela de cotações, e depois disso a gente vai começar a trabalhar numa aula futura a conversão de fato das moedas. De qualquer forma, hoje fazendo o download vai ser bem legal, porque a gente vai deixar de depender de fazer o download manual da tabela a partir do site do Banco Central. Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos voltar para o nosso código, está aqui, e a gente precisa aqui, ó, a gente fez a leitura, está fazendo a leitura de um arquivo já existente, e caso esse arquivo não exista, o que a gente fez foi simplesmente agora o nosso programa printa uma mensagem de arquivo não encontrado e sai, tá? Isso aqui não vai mais acontecer. Isso aqui agora a gente vai tirar isso daqui, porque se ele não encontrar o arquivo, nós vamos de fato baixar. Então, para baixar o arquivo, o que a gente vai fazer é ir lá no site do curl. Então a gente vai pegar primeiro aqui o site do curl e eu vou mostrar para vocês como é que baixa, porque essa é o utilitário que a gente precisa para poder baixar, tá? Então vamos fazer do zero. Estou até com outra página aberta aqui, mas nós vamos resetar aqui e a gente quer baixar ele. Então vamos vir aqui em download, tá? Vamos procurar a versão para Windows. E no meu caso vou pegar a versão de Windows 64 bits, tá? Eu vou pegar essa versão aqui, 7653, tá? Então aqui curl, faço 64 bits, ok, vamos baixar. E eu vou fazer o download dentro do nosso projeto. Ele está aqui em TechS, cursos, Lua, Code, Monero, e eu vou criar aqui um diretório bin. Na verdade, eu vou colocar ele aqui fora. E depois eu vou mover o conteúdo para lá. Ok, porque ele não está entendendo aqui. Pronto. Então agora ele baixou, eu vou abrir.
Então aqui tem uma pasta zipada, tá bom. Se eu for na pasta agora do projeto, aqui eu tenho o meu zip aqui. Eu vou unzipar ele, né? Vou extrair ele. E vai surgir essa pasta. Essa pasta eu vou mover para dentro da pasta bin. Pronto. Aqui dentro eu tenho uma outra pasta bin, tá? E aqui dentro tem o executável que eu quero de fato, tá? Na real, eu só preciso dessa pasta bin para funcionar. Todo o resto que tem aqui eu não preciso de fato para funcionar, tá? Mas aqui tem outras coisas que para outros projetos podem ser úteis. Eu não vou fazer nada, eu só vou apontar o nosso executável para a pasta bin. E para mostrar a vocês como é que isso aqui funciona, eu vou mostrar, vou fazer um exemplo aqui, tá? O curl funciona da seguinte forma. Eu simplesmente digito o curl, e nesse caso eu vou chamar um outro cara que está instalado na minha máquina, não aquele que a gente acabou de baixar, mas eu já vou mostrar como é que chama o que a gente acabou de baixar, tá? Então eu vou chamar curl e a URL que eu quero. Por exemplo, se eu quiser https://google.com, tá? Então ele vai baixar aqui, ó, tá? E nesse caso ele está dando que o documento foi movido, me deu um status 301, tá? Isso aqui, no caso a página dele está me mostrando isso. Mas o importante é que eu consegui baixar, tá, o documento. O que eu quero aqui agora é o seguinte. Eu posso, ele aqui está me dando endereço que eu posso ir, só para mostrar a vocês, eu posso pegar esse endereço aqui, repetir o comando curl, só que agora com esse endereço aqui. E aí ele vai baixar uma página. Pronto, ele baixou essa página. Tá, eu agora não quero usar esse curl que está em algum canto na minha máquina que eu não sei qual é. Eu quero usar esse que a gente acabou de baixar, porque é o que vocês precisam. É simples, eu venho aqui na pasta bin, copio esse caminho, tá? No meu caso, acho que nem preciso disso, porque aqui a gente está na pasta source, né? E eu posso fazer da seguinte forma, então. .. bin, curl, bin, e aí curl, tá? E aí fazer o mesmo exemplo com a página do Google, perdão. https://www.google.com, tá? Então agora eu passei explicitamente o caminho do executável que eu quero, que é o nosso executável que a gente baixou, e ele colocou esse texto na tela. Beleza. O que eu quero agora é colocar esse cara dentro do meu arquivo Lua, tá? Então nós vamos preparar o arquivo Lua para executar, uma vez que a gente já sabe como é que faz na linha de comando, tá? Vamos aqui. Eu vou pegar, então, no lugar de baixar o arquivo BC, eu vou chamar uma função, que é download CoinTable, baixar tabela de moedas. Tá? E para cá eu vou passar o seguinte, eu vou passar o dia, tá? Uma string com o dia que eu quero, e o diretório de destino, que no meu caso é CoinDir. Eu espero que essa função faça o quê? Ela vá na URL do Banco Central, né, no link do Banco Central para baixar o CSV e coloque o CSV que ele encontrou dentro da pasta CoinDir. Tá? Essa função eu vou implementar em bc.lua. Então eu vou vir aqui em bc.lua e vou colocar uma função function download CoinTable, passando o dia e passando o diretório de destino. Pronto. O que a gente precisa fazer agora é, vamos pegar um pouco de código que já está aqui, eu preciso desse nome aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, para esse cara não ficar aqui solto no meio do código, essa linha também vai abstrair. Eu vou dizer que ela é o... Vou criar uma função para gerar esse nome. Function gen CoinTable name. CoinTable file name. É gerar o nome do
da tabela de moedas. E para cá eu passo o dia. E aqui eu não preciso retornar essa parte aqui, só preciso retornar essa parte final. Pronto. Tá bom. Com isso, eu agora posso dizer que o meu input file name é o coindir, mas agora com já o meu gen // gen coin table file name passando o dia. Pronto. Tá bom, mas vamos lá. Vamos agora fazer aqui o download coin table. Para eu baixar isso aqui, eu basicamente quero fazer aquele comando que eu já fiz aqui, né? Então eu vou copiar aqui o comando, que é esse aqui. Só que eu preciso executar isso dentro do Lua. Obviamente isso aqui não é a nossa URL, eu vou colocar aqui a nossa URL, tá? Aqui é o nosso comando curl, então eu aqui vou criar uma variável externa, que vai ser o meu curl exec, e ele tem que apontar para o executável do curl. Esse executável eu vou passar o caminho, não o caminho relativo que nem eu fiz antes, mas o caminho absoluto que está aqui. No meu caso é esse caminho aqui. Vocês, na máquina de vocês, certamente vão ter um caminho específico que vocês vão customizar ele aqui, tá? E aqui, no final, eu vou colocar curl. Pronto. Então, esse aqui é o meu executável. Esse executável eu vou colocar aqui. E para chamar um comando Lua aqui um comando externo, a partir da linha de comando do Lua, eu uso os.execute. Pronto. E com isso aqui eu vou poder chamar o meu comando curl, passando aqui um espaço e a URL. Tá. Se a gente fizer um teste, vamos aqui em monero.lua, eu vou desabilitar aqui a main e vou criar uma função teste, só para a gente ver se está tudo funcionando. A teste eu vou executar aqui de baixo. E o que a teste vai fazer? Ela vai simplesmente chamar o download. O download coin table não está pronto, obviamente, mas nós vamos passar uma URL qualquer aqui para ele executar. E vamos de novo naquela do Google. https://www.google.com, só para a gente ver isso sendo executado do Lua. Então, se eu vier aqui agora e chamar Lua monero.lua, ele deu um erro porque ele está tentando chamar o Global Download Coin Table, que é new. Por que download coin table é new? Vamos ver se eu errei alguma coisa aqui. Ah tá, estava errado. Na verdade aqui está errado. O nome aqui é download, assim. E aqui estava errado. Pronto. Agora sim a gente pode testar. Opa, mais um erro. Concatente URL, o URL é new. Qual é o problema, então? O URL é new aqui. Ah, sim, porque eu não estou passando a URL para a minha... O download coin table não recebe uma URL, né? Ele recebe o dia e o diretório de destino que a gente ainda não está usando. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vamos pegar esse cara aqui. Esse cara não vai fazer diferença nenhuma, mas eu posso só colocar ele aqui direto, só para a gente ver funcionando. Pronto. Vai ficar hardcoded demais. Pronto.
baixou a página do Google. O que eu quero agora é fazer com que ele baixe a nossa tabela de moedas do Banco Central. Então vamos tirar isso daqui, pelo menos eu já vi que está passando, tá? Vamos devolver aqui a main e colocar isso aqui comentado. Tá bom. Então o que eu quero? A primeira coisa que eu quero é criar a URL. A nossa URL, na realidade, vai se basear nessa string aqui e vai se basear também na URL do Banco Central, que está aqui, ó. Eu vou pegar aqui, copiar o endereço do link e trazer para cá. E eu vou chamar isso aqui de BC Base URL. Na verdade não BC, mas é CoinTable, né? CoinTable Base URL. Pronto. Com isto aqui, sem o nome do arquivo, com isto aqui eu posso montar a minha URL à vontade. Então, local URL igual a, primeiro, eu tenho um dia aqui. Como eu tenho dia, eu também vou querer que, baseado nesse dia, eu possa pegar o meu arquivo. Então, eu vou precisar dessa função que eu acabei de criar aqui, que é o GenCoinTableFileName. Com essa função, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui local filename igual GenCoinTableFileName passando day. E a minha URL vai ser a minha CoinTableBase URL concatenando com o que? Barra filename. Então isso aqui já me deve dar a URL do arquivo CSV completo. A partir daqui o que eu quero fazer é baixar. Então com isso eu espero que esse comando que está aqui já me mostre na tela a tabela de moedas. Eu vou na realidade reabilitar meu teste. Eu quero isso funcionando. Só que agora eu não vou passar isso aqui, eu vou passar já o meu dia. Repara que o Dash Year eu ainda não estou usando, então não tem problema, mas eu preciso passar o dia. E o dia que eu vou passar é um dia que eu sei que tem arquivo, que é o dia 2019 07/26. Vamos ver se está passando. Então ótimo, olha só. Ele pegou a tabela de moedas, né? A tabela que a gente está acostumado a ver já nos nossos exemplos. Ótimo. Então já é um bom começo. O que eu preciso fazer agora é o seguinte, repara que ele está colocando na tela, né, a tabela de moedas. Eu não quero isso, eu quero que ele salve num arquivo. O comando curl, o aplicativo curl, né, ele tem uma opção que é o "-o". Com o "-o", eu posso passar agora um diretório, né, um arquivo onde ele vai ser salvo. E agora que eu vou usar o destdir, que eu posso colocar aqui destdir, né, concatenado com o nome do arquivo que eu quero. Que no caso vai ser o meu filename. E depois eu preciso de mais um espaço aqui para a URL. Com isto aqui eu espero que essa função salve o meu arquivo dentro do meu diretório de saída e vamos testar. Tá, o que está faltando? Ah, eu não alterei o destdir aqui, eu tenho que alterar. E vamos colocar no diretório moedas, que é onde a gente está salvando as nossas moedas. Ótimo. Então ele mostrou aqui esse output do curl, depois a gente vai... eu vou mostrar para vocês como é que a gente tira isso aqui, porque não é necessário
Tá? Isso aqui não tem nada a ver com o nosso aplicativo em si, mas vamos conferir lá no diretório se ele está fazendo. Então aqui em moedas, repara que no dia 28 às 18h33, que é exatamente a hora que eu estou gravando, ele acabou de colocar um arquivo aqui, que é o 2019-0726. Tá? Repara que tem aqui 2019-0724. Vamos baixar o 25 aqui, só para a gente ver ele funcionando. Só para a gente ver que tem 25. E se a gente vier aqui no diretório moedas, está aqui o 25. Tá? Então ele está funcionando. Se eu abrir o arquivo, ele mostra as moedas. Muito bom, tá tudo direitinho. Tá. O que a gente pode fazer agora é o seguinte: vamos tirar esse output que a gente não precisa desse output que o curl está mostrando aqui, né, da velocidade de download, as estatísticas dele. Isso aqui a gente realmente não precisa. O que a gente vai fazer é o seguinte: o que ele está printando, depois vocês podem dar uma estudada, eu não vou mostrar isso exatamente agora, talvez num vídeo futuro eu mostro com mais calma, mas os sistemas operacionais, eles têm os streams de saída, né? Tem o stream de entrada, que é o std in, a stream de saída, que é o std out, e o stream de erro, que é std err, né? O curl usa o std out para mostrar o output, né? Para mostrar o que ele baixou, né? Ele pega o que ele baixou do site que a gente mostrou e coloca em std out. É isso que acontecia quando ele estava mostrando aqui a tabela de moedas, ó. Isso aqui ele mostrando o std out. No momento em que eu passei a colocar o parâmetro "-o" no nosso comando, que é esse parâmetrozinho aqui, ó, "-o" com esse file name, o que acontece é que ele passou a pegar o std out e jogar num arquivo e salvar esse arquivo no disco. E então o que a gente está vendo aqui, né? O que a gente está vendo é o std err, né? A saída padrão de erros. Isso aqui é um erro? Não, definitivamente não é um erro, mas ele se aproveitou que existe esse stream de saída e resolveu usá-lo para mostrar as estatísticas, tá? Mas que no nosso caso não é interessante. Então o que a gente pode fazer é o seguinte: vir aqui nesse comando e no finalzinho dele colocar a seguinte string: 2, sinalzinho de maior, null, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou redirecionando o stdr, que é o handle 2, tá? Ele tem um handle 2, para a minha saída null. Quem for usuário de Linux provavelmente vai usar /dev/null com 2 L's, tá? Redirecionar o meu stream de erros para /dev/null. No Windows, a gente vai colocar /null com um L só. E isso só deve resolver o problema e fazer com que ele não mostre mais as estatísticas, tá? Com isso eu posso verificar aqui novamente, tá? Tá alterando aqui o horário do arquivo. Tá tudo funcionando de acordo. Beleza, então eu já consegui fazer o download com o file. Então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou restabelecer aqui o meu Monero. O meu arquivo de teste eu não preciso. Vou só detonar isso aqui por enquanto. E aqui já deveria ser suficiente para ele baixar o arquivo. Só que vai faltar uma coisa, né? Vai faltar que eu pegue o conteúdo. O conteúdo aqui eu estou testando, ele falhou. Agora eu baixei e vou pegar novamente com isso aqui. Beleza. Então vamos lá? Vamos verificar agora. Então agora precisa achar uma maneira correta, que é busca, passando o nome de um país. A gente está usando a Argentina. Tá, ele deu algum problema, vamos ver por quê. Da letra E4, linha 24, bc.lu, 45, vamos ver o que tem lá. Ah, sim.
é porque hoje é domingo e eu não tenho o arquivo do Banco Central. Provavelmente ele está tentando ler um cara que realmente não existe de qualquer forma. Vamos ver se é isso. Eu vou refazer aqui, só que agora, além de passar o país, eu vou passar também a data. E vamos usar a data do dia 26, que é o que tem funcionado, tá? E agora, ótimo, agora ele pegou e retornou o código 706, que é o da moeda. Depois a gente tem que tratar esse erro, tá? Quer dizer, o dia tem dias, sábado, domingo, feriado, que o Banco Central não tem realmente cotação. Então a gente não vai encontrar o arquivo, tá? Então a gente vai precisar realmente tratar esse problema. Vamos só fazer uma coisa aqui, né, para a gente garantir que não tem problema. Ah, olha só, ele inclusive baixou um CSV aqui. Vamos abrir esse CSV para você ver o que acontece. Olha, ele baixou um CSV que na verdade internamente é um HTML, tá? Então, de fato, não é o que a gente quer de jeito nenhum, tá? Vamos tirar isso daqui, vou até detonar esse arquivo. Reload, yes, tá? Esse arquivo aqui não serve para nada. E esses últimos 3 aqui que a gente baixou, também vou apagar eles, só para a gente testar o download. Então agora eu vou baixar de novo o dia 26, tá? Olha que ele surgiu aqui. E com esse do dia 26 aqui agora, se eu abrir, ele é um CSV, perfeito. E a gente conseguiu retornar o código da moeda sem ter que baixar manualmente. Então a gente conseguiu avançar. Muito bom. Agora, o que eu quero fazer? A gente já conseguiu, então, baixar... Vamos lá em cima. A gente já conseguiu baixar a tabela de moedas. Eu quero baixar agora a tabela de cotação das moedas, que é essa tabela aqui, ó, que tem os preços de fato. E por que a gente teve esse trabalho todo, né? Eric, se a gente tem... se os preços das moedas estão aqui, o nosso objetivo é fazer a conversão das cotações, por que a gente teve esse trabalho todo de explorar a tabela de moedas, que é essa outra tabela aqui? Por um simples motivo. A gente quer pegar a moeda de uma maneira simples, pelo nome da moeda ou pelo nome do país. Só que se você reparar, aqui o que a gente tem não é nem o nome da moeda, nem o nome do país. A gente tem o código da moeda, tá? Que para a gente poder decifrar e saber a que país pertence essa moeda, a gente tem que ir na outra tabela. Então a gente pegou aqui essa tabela basicamente porque a gente precisa desse símbolo aqui, tá? Que é o Código Internacional da Moeda. A partir daí, a gente pode vir nessa outra tabela e encontrar as cotações conforme a gente queira, tá? Então nós vamos agora pegar essa tabela aqui, que tem o CSV bonitinho. Vamos pegar aqui de novo, copiar o endereço do link, trazer para cá. E repara uma coisa, a diferença dessa, eu já tinha até colocado anteriormente, mas a diferença do nome é só que aqui não tem um M, né? Se eu tiver um M é a tabela de moedas, se eu tiver sem o M são as cotações. E um equivale ao outro, tá? E eu sempre tenho que pegar todos todo dia. Por quê? Eu tenho que pegar os dois todo dia. Porque toda hora pode mudar uma moeda. Algum país pode mudar o nome da moeda. Tem moeda que entra na zona do euro, sai da zona do euro, né? A gente está começando uma discussão de ter uma moeda comum no bloco do Mercosul. Então, conforme essas coisas vão acontecendo, o Banco Central tem que atualizar a tabela de moedas. E a gente precisa pegar elas para poder ter o símbolo correto dia a dia, tá? Então vamos lá, a gente vê que essa parte aqui, vamos alinhar, vai ver que a primeira parte é exatamente igual, até fechamento. O que muda é só o nome da moeda. Então a gente pode aproveitar muita coisa, tá? Vamos lá, eu vou detonar isso aqui, que eu sei que eu não vou precisar. Eu vou criar uma nova função, que é quase igual ao gen cointable file name, mas na verdade é o gen quotation file name. Quotation é de cotação mesmo, tá? E o que ela vai fazer é só retornar sem o M. Beleza. Tá, agora em vez de download cointable, eu vou falar download quotation. Quotation table. Tá. Aqui, obviamente, eu vou usar get quotation file name.
Aqui eu estou com a mesma coisa, que é o base URL, peguei o URL e aí eu vou executar esse comando curl aqui, tá? E isso deve funcionar, deve ser só isso agora para a gente baixar a tabela de moedas. Vamos testar. Então, se a gente reparar aqui, vamos lá no diretório. A gente está com a moeda do dia 26, mas não do dia 25. E aqui está do dia 25. Ótimo, vamos tentar baixar do dia 25. Então, em vez de download coin table, vou baixar os dois. Download coin table e download quotation table. E vamos ver se ele baixa os dois. Eu posso chamar desse jeito mesmo, ele vai ignorar os argumentos. E repara, tá? Eu baixei tanto a tabela de moedas, estou pedindo para recarregar outra, ok. Baixei tanto a tabela de moedas quanto as cotações e está certinho, ó. Os valores, os símbolos, tá? Então a gente acabou de conseguir baixar todas as moedas, inclusive os valores do site do Banco Central, tá? Então, gente, eu vou fechando esse vídeo por aqui. A gente depois vai continuar trabalhando essa tabela de cotações para a gente poder extrair os valores, tá? E a gente já está com ele automatizado, olha lá. Já estamos conseguindo extrair do Banco Central. Essa parte aqui praticamente está pronta. Ah, não, antes de fechar tem uma coisa importante. Vamos lá. Repara o seguinte, eu estou repetindo uma parte do código aqui, né? Estou repetindo essa parte do código aqui e aqui, tá? E na verdade, esses dois comandos derivam de um comando um pouco mais básico, que é o download file, que a gente não colocou. Na verdade, eu quero baixar um arquivo. Então vamos fazer isso, já vamos centralizar para ficar mais fácil se a gente quiser manipular depois. Então vou criar uma função, function, download file, é uma função mais genérica, e esse download file vai receber só o seguinte, vai receber uma URL, vai receber um DSGir, que é onde eu vou salvar o arquivo, e vai receber um file name. Esse file name eu quero que ele seja opcional. Como é que a gente faz isso em Lua? Dessa forma, file name igual a file name or file name, que é o próprio, or algum valor default, que eu vou colocar uma string vazia só para segurar um pouquinho, tá? Qual é o valor default que a gente quer? O valor default vai vir daqui. Não, perdão, vai vir daqui, da URL. Lembra que a URL, vamos pegar de novo aqui o link, copiar o endereço do link, vamos colocar aqui. Repara que aqui no final ó, eu tenho o nome do arquivo, tá? Então eu vou pegar o nome do arquivo desse padrão. Vamos colocar isso aqui para ficar perto. Então eu vou pegar o nome do arquivo daqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com a seguinte função. String.match, que é uma função do Lua. Eu vou passar a minha URL e eu vou querer achar o que dentro dessa string? Eu vou querer achar vou querer achar palavras %w com mais um ou mais caracteres, tá? Só que eu não quero só isso, porque o nome pode ter um ponto, né? O %w diz para ele procurar números e letras, tá? Ou seja, o ponto não vai funcionar. Então eu tenho que fazer %w, mas também eu tenho que procurar o ponto. Então eu vou fazer assim, vou criar um conjunto que passa o %w ou um ponto. E aí eu quero uma ou mais repetições, tá? E eu quero isso amarrado ao final do meu padrão. Quer dizer, esse cifrão no final quer dizer o seguinte: eu vou procurar este padrão nesta string, mas ancorado no final, tá? Então, se isso aqui, esse padrão que eu estou procurando tem que ocorrer bem aqui no finalzinho, tá? E o parênteses, né, esses dois parênteses significam o seguinte: pega este grupo e retorna como resultado desta função, tá?
Eu sei que isso aqui pode ser um pouco enrolado para quem nunca viu regular expression na vida, né, expressões regulares. Eu recomendo que vocês deem uma olhada em alguma referência sobre expressões regulares. Com o tempo a gente aqui também vai voltar a falar sobre isso, tá? Eu posso até, se vocês quiserem, abrir uma aula só de expressões regulares para vocês se acostumarem. Comentem aí se vocês quiserem mais sobre esse tópico, tá? Mas aqui vocês vão ver que funciona direitinho. Então, assim eu vou pegar o nome do arquivo. E para marcar direitinho, o que eu vou fazer é o seguinte, eu também, além disso, eu quero essa barra aqui, né? Quer dizer, essa barra vai marcar esta barra aqui, tá? Como eu estou ancorado no final, vai pegar exatamente o nome do arquivo, tá? Então, beleza, file name. Agora que eu tenho o file name, eu posso simplesmente pegar isso aqui e colocar aqui. Vamos ver, eu vou baixar o arquivo, vou pegar o meu arquivo, o meu executável do curl, vou passar o "-o" com o diretório de destino que já está aqui, ótimo. Concatenar com file name, tá? E vou passar a URL jogando o output, ou jogando o erro para o null, tá bom. Uma coisa que pode simplificar um pouco a nossa vida, que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte. Em vez de eu fazer dessa forma, eu vou fazer uma variável local command, curl command, ou melhor, download command. E eu vou fazer o seguinte, em vez de eu passar desta forma aqui, eu vou usar a função de format do Lua. Então eu vou passar string.format. Isso pode ser que facilite para a gente, tá? Aqui eu vou passar nossa string de formato e aqui nossos argumentos. Tá? E aqui a diferença é, eu vou passar os argumentos com vírgula apenas. E a minha string em si, eu vou colocar da seguinte forma. Cada um desses argumentos, que está aqui, 1, 2, 3, 4, eu vou passar como um %s. Tá? Então eu tenho %s, 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 %s. Só que eu posso montar minha string. Então eu tenho primeiro o meu comando curl, depois eu vou ter o "-o" da sdir, então aqui entra o "-o". Aí aqui é o destdir, aqui é o file name, tá? O file name vai entrar como, na verdade, parte do destdir. Então aqui eu vou colocar contrabarra dessa forma, que é essa contrabarra que estava aqui, tá? A URL, espaço a URL e no final, espaço e o nosso redirecionador. Pronto. Isso aqui tem que funcionar tão bem quanto o que estava antes. E aí, nesse caso, em vez de eu fazer execute isso aqui tudo, eu coloco download command. E vamos ver se funciona. Vamos passar no dia 23. E aparentemente funcionou. Vamos lá nos nossos arquivos. Ué, não funcionou por quê? Ah, porque eu estou rodando teste. Vamos tirar aqui. Beleza, vamos ver se baixou. Ó, baixou do dia 23, é um CSV, funcionou direitinho, tá? Então, uma outra forma de fazer, tá? Eu particularmente vou até dar preferência a ela agora, porque eu acho que no caso do nosso comando especificamente, essa forma fica mais fácil de ler, tá? Se você não curtiu ou preferiu da outra forma, eu posso deixar, vamos deixar comentado aqui para você ter a referência, tá? Mas eu curto mais dessa forma que está aqui agora, pelo menos nesse caso, que eu acho que fica mais claro ver, tá? Cada vez que tem um %s eu recorro à minha lista de argumentos e substituo aqui. Vou tirar um espaço aqui, pronto. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu fiz o teste, mas o teste não valeu de nada, porque na realidade a gente tem que testar aqui dentro, né? Eu tenho que substituir o valor.
Então aqui eu obtive a URL e aqui em vez de chamar o sexecute eu vou chamar download file e nós vamos passar a nossa URL e decidir. E só isso é necessário, mais nada. Bom, agora sim nós vamos testar. Para testar eu vou manter o teste mesmo, que acho que vai ser melhor. E eu vou baixar do dia 23. Detono isso aqui. Beleza? E ele criou do dia 23 tanto a tabela de cotação quanto a tabela de moedas. Ótimo! Então a nossa abstração aqui funcionou direitinho. Vamos só limpar o código agora. Tirar esses comentários daqui. Esse aqui eu vou manter só para vocês poderem olhar quando baixarem do GitHub. Mas funcionou, agora sim. Vou encerrando, agora sim vou encerrando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai continuar agora sim, começando a estruturar a nossa conversão de moedas. Um abraço e até a próxima.